Olá, sejam bem-vindas ao Move Matter Talks, esse podcast que tem como missão ser um espaço para promoção do exercício físico como tempo para si. Hoje a gente está aqui com a Priscila Guedes, doula de parto, educadora perinatal, formada em Direito, mestre em Direito Empresarial, criadora do Instituto Matrescência de formação de doulas educadoras perinatais e, como se não bastasse, ainda é mãe do João, de 12 anos, e do Rafa, de 5 anos. No seu perfil, @doula sem tabu, ela escreve diariamente o que ela vive nas suas assistências. E é uma delícia te ler, é uma delícia te ouvir, viu, Pri? Oh, muito obrigada. Uma alegria ter você aqui, Pri. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para ter essa troca, para ter essa conversa. Muito obrigada pelo convite. A gente que ficou honrado em recebê-la aqui. Nós já temos histórias, né? Nós três, né? Temos. Né? Eu conheci Pri quando ela começou a ser doula, né? Você era backup da Rosa também? Já fui backup da Já Rosa. foi, né? Já fui backup da A Rosa foi minha doula, né? Tenho ela muito no meu coração. E aí eu vi quando você, né, começou a aparecer né, e Rosa falando de você. E foi nessa época que eu comecei a te seguir, te conhecer um pouco mais e melhor, né? Então já te conheço de longa data, 2020, 2021. E recentemente, né, nesse ano a gente começou a fazer o curso, né, para oficina de gestantes, né? Tivemos ontem, por sinal. Exatamente. Então, com as suas gestantes que são, né, as suas douladas. É doulada ou dolanda? Doulandas. Doulandas. E douladas, as que já foram, às vezes elas participam também. Ah, então depois que participou é doulada? É. Eu sempre tive essa dúvida, nunca soube. Doulada. E aí eu participo falando, né, como pediatra, as partes de cuidados com o bebê. Então eu e Pri estamos juntas e cada vez mais juntas. E a história de vocês... Pri foi uma grata surpresa, né? A gente tinha a Camila como doula na primeira gestação da Maria Júlia. E a Camila teve uma sequência de partos lá, acho que 3 ou 4, né, diretos, e acabou que a Priscila veio, né? Eu surgi no parto lá. Quem que é essa pessoa? E foi uma grata surpresa mesmo, né? Porque era a nossa primeira gestação, né? Primeira vez que a gente tinha uma doula, e aí, de repente, no dia ele trocar. Então, foi uma coisa inesperada pra gente, completamente... Por mais que, assim, né, durante o processo a gente... havia sido alertado a possibilidade, obviamente, a gente nem imaginava que isso poderia acontecer, e aconteceu e foi muito bom, né? A gente saiu muito feliz, assim. Foi muito importante a sua presença lá, a gente guarda com muito carinho. Você sabe que essas coincidências, assim, não acho que são coincidências, mas eu ouço muito isso quando os pais chegam para contar para mim como que foi o parto, né, na primeira consulta pediátrica do bebê, e aí, às vezes, teve que ir a backup da minha obstetra, a backup da doula, né? E sempre que vai uma backup, tem aquela sensação de, poxa... Preparei tudo com ela, 9 meses com ela. Tantas experiências tão boas assim que os pais me trazem. E eu também tive uma experiência de backup, porque o Gael, eu tive ele, né, em 2018, eu ainda não trabalhava tão assiduamente no Sofia Feld. Quando eu comecei a trabalhar mais no Sofia, eu conheci a Adrinês Cansada, enfermeira obstétrica maravilhosa. E aí, quando eu conheci a Adrinês, o trabalho dela, quando eu partilhei com ela, assim, paciente, eu falei, essa vai ser a minha enfermeira obstétrica, e não tem conversa. Na minha próxima gestação é a Adrinês, e acabou. E assim, estava gestante da Aurora quando eu comecei, não tem conversa, vai ser a Adrinês. Aí fui lá, contratei e tal. E aí, no dia do parto, ela estava em atendimento ambulatorial, ela não podia sair. E aí, a Karine que foi, né? Então, assim, na hora que eu ouvi... Na verdade, eu nem lembro, assim, né? Eu nem lembro que hora que eu vi que a Adrinês não ia, porque meu parto foi tão rápido, assim. Mas, a princípio, eu falei, poxa, queria a Adrinês. E foi uma experiência tão maravilhosa com a Karine, mas tão maravilhosa, assim, eu pude ver, assim, sem dúvida, você não escolhe como backup alguém que seja diferente, né, de você. Você sempre escolhe backup alguém que está muito alinhado, tem que estar muito alinhado, tem que ter a mesma linha de trabalho que você, e outra coisa, tem que estar alinhado também com o casal. Né? Porque você vai estar naquele momento e tem que ter segurança. E na situação do seu parto, como que aconteceu? A Camila estava exausta, 3 partos seguidos. Pois é. Ela não iria prestar uma boa assistência ali. Com certeza. Né? Então, ela aciona a backup, vai lá e faça por mim aquilo que eu faria
se eu estivesse lá. Ela me conhece, eu a conheço. E assim vale para a Rosa também, vale para a Márcia, que também às vezes é a Isa, que é minha backup. Às vezes eu estou exausta, ou às vezes acontece alguma coisa, eu falo, eu posso estar pintando a parede, cair e quebrar o braço. Quem vai estar ali com aquele casal? Então a gente sempre tem que ter uma backup. Não dá para não ter, né? Não só são situações programadas, previsíveis, são aquelas inesperadas. E aí? Você vai deixar aquele casal na mão? Não e aí você fala também de parto humanizado. Perfeito. E você não quer relação humana, né? Você quer explorar a pessoa no extremo cansaço dela para fazer valer o... Não, é ela. Vai prestar uma quem? Você não vai. E você não pode deixar o casal na mão também. Você falou agora. Parto humanizado. A gente não escolhe a hora que esse nenenzinho vai nascer. Eu já estive numa viagem fora e um bebê nasceu com 29 semanas. Nossa. Quem ia esperar que essa criança chegar com 29 semanas? Fora de cálculo. Né? Então, mas acontece. Acontece. Então, mesmo quando não é uma gestação a termo, eu falo, olha, tem a fulana, ciclana e a beltrana. Liga para uma delas. Se acontecer qualquer coisa, liga para uma delas. Você vai sempre estar acompanhado de alguém. E isso é o mais legal. E você ganha uma pessoa, assim, essa foi a nossa sensação, né? Porque a gente teve todo o cuidado da Camila no pré e no pós, né? E ganhamos você aí lá na hora. Então é mais uma pessoa, mais uma forma diferente de... Você sabe que eu vou mais responsável quando o parto não é de uma gestante minha, porque você tem que ter um olhar diferente. Você já conhece aquele casal, aquele ali eu não conheço. Espera aí. Tem que ter um olhar mais atento, assim. Eu vejo quando eu atendo pacientes que são de outros colegas também, eu fico assim, peraí, deixa eu conseguir captar o máximo de informação que eu conseguir aqui, não posso errar. Já não posso errar normalmente, né? Mas quando é de outro, né, de outro profissional, a gente fica mais... Às vezes o que você fala também, você pensa 3 vezes. Será que ela pensa como eu? Exatamente. Porque eu posso... atrapalhar esse parto aqui, dependendo do que eu falo para ela, ela vai se sentir insegura comigo. Mas eu acho que essas reflexões, elas têm que ser feitas, e elas são feitas, né, pelos bons profissionais materno-infantil, né? A gente tem que conseguir contemplar aquele casal que vai estar, sem dúvida, no momento mais vulnerável da vida deles. Sim, né? De completamente não sei o que vai acontecer comigo na próxima hora e estou em suas mãos, né? Em da obstetra, da enfermeira, né? Então, a gente que trabalha, né, com esse momento tão ímpar da vida, né? A gente tem que ter sempre esse pensamento de entender o que o outro está sentindo, o que o outro pode estar pensando e como que ele pode estar recebendo e que nunca vai esquecer. Porque o parto, a forma como a mulher é tratada no parto, ela nunca vai esquecer na vida. E se for uma violência obstétrica, eu já falo como advogada, não como doula, não há no Brasil indenização que cubra. Na verdade, não tem dinheiro que pague, né? Mas no Brasil é vergonhoso, sabe? Então, não vale. Ontem você estava falando na oficina sobre um paralelo, um paradoxo com um roteiro de viagem. O seu parto é a grande viagem. Você sonhou a vida inteira para ir para aquele lugar. Vou para Paris. Aí você faz aquele roteiro impecável. Você já começa a prever. Não, se chover no dia que eu vou para a Torre, é melhor ir para o Louvre, porque lá é coberto. O parto é a mesma coisa. Né? Então, todo esse roteiro é bolado na cabeça da família. Quando ela realmente está buscando um parto adequado, nem sempre acontece, né? A gente está numa bolha aqui de pessoas que não é a realidade de todo mundo, né? Mas você quer aquele parto, você planeja aquele parto, você investe naquele parto, então você tem que imaginar, poxa, os planos podem mudar, pode não ser a doula, pode não ser o parto normal que eu buscava, e às vezes idealizou aquele caminho não é mais possível porque não é mais seguro, então vamos para o plano B. Que também tem que ser legal. O Louvre é legal também. É legal, claro. Não é? E a gente não pode fechar a cara e falar, nossa, que péssimo. Eu tô indo para tal lugar. Eu tô em Paris e tá chovendo. Beleza, tá chovendo e a gente agora vai pro Louvre. Maravilha. Show, arrasou. E é isso. Né? Sim. Em parto a gente vê mudar o tempo todo. Às vezes até da analgesia. Preparei a minha ideia que eu vou ter um parto natural na piscina, não sei o quê. Não rolou. Da Maria Júlia. Ela subiu, né? Com vocês eu fiquei na parte burocrática ali. Eu lembro disso. Fiquei travado na parte burocrática um tempão, o hospital vazio, ninguém, cheio de gente para atender, poderia acelerar o máximo possível, demorou, a impressora não sei o que, ninguém me liberava. Quando eu cheguei no quarto, ela já tinha tomado anestesia já. E ela fala, não, se você estivesse lá, talvez eu seguraria mais. Mas é também assim, né? Sim. É um tanto de si também que nunca vai ser solucionado. Mas é isso. Sim. E deu o plano B, né? Plano B. Entra o plano B em ação. Mas você vê assim que vamos dizer, o plano A era um parto sem anestesia. Na hora que você dá o primeiro passo, o primeiro piso que eu dou em Paris, peraí, cheguei aqui, a mulher já tá ganhando anestesia, isso era... É tipo a previsão de sol, sem previsão de chuva nenhuma. Aí chega lá um toró. Aí você fala, peraí, eu tô no plano B, mas
Uau, deixa eu lidar com essa frustração aqui, né? De chegar nesse plano A já esculhambado. A cada mudança a gente... Mas é por isso que tem que ter plano A, B, C e profissionais, né? Alinhados com você, até para dizer, olha, a gente vai para o plano B, olha, a gente vai para o plano C, né? Eu recebo também muitos pais que vão contar o parto na primeira consulta, que falam assim, nossa, a obstetra conduziu para a cesariana de uma forma tão sutil, de uma forma tão... né, de forma tão amorosa e humanizada, depois que eu lembrei que a gente não queria, né, ou tipo assim, a gente era um plano, tipo, plano F, sabe? E por que essa obstetra fez isso de uma forma tão alinhada? Primeiro, que ela conhecia, né, essa família, e segundo, porque ela estava serena, como diz Carol Reis, que esteve aqui, né? Estava serena, Carol maravilhosa. Que era obstetra do parto. Do parto, sim. Do primeiro parto era Carol Reis. E depois trocou, que foi a Gabi. A Gabi. Lembra? Eu lembro do parto dele. Lembra? Não, mas vai que não, né? Eu vou lembrando. Não, e o parto tem quantos anos? Já tem? 5. 5 anos. Eu lembro de detalhes, gente. Eu não esqueço. Novembro. Eu também tenho umas memórias, assim, com os pacientes. Gostoso, né? Demais. Então, assim, uma profissional ali, né? Serena e assertiva e conhecedora daqueles dois humanos, né? Daquelas duas pessoas que estão ali. Isso que seria, assim, né? O nosso conceito fundamental no humanizado. É focado naquela pessoa. Ô, Pri, mas me conta, como que a atividade física, o exercício atravessa a sua vida? Porque eu te convidei, mas eu me deixei sem spoilers. Eu não te perguntei, né? Então você é muito honesta. Vou saber agora. E é para ser honesta. Você era a pessoa que já fazia esportes desde o colégio? Piorou, melhorou? Não. Como é que foi? Não, nunca fui. Odiava educação física na minha infância, inclusive. Eu sou de Tabira, né? E aí eu lembro que a gente tinha que dar a volta, tinha um córrego. E aí a gente dava a volta no córrego. Asfaltado dos dois lados. Essa era a educação física. Dava não sei quantas voltas no córrego. Aí eu ia pro final, eu fingia que eu dava todas as voltas assim. Aí quando chegava na última volta, eu saía do meu canto, eu fingia professor. E aí, dei volta. Total das minhas. Eu era essa. Só que sem o córrego. Sem o córrego. Então, a minha vida dentro da atividade física sempre foi assim, até os meus 29 anos, mais ou menos, que eu comecei a praticar atividade física. Olha. E aí eu fiquei Se vocês entrarem nos meus destaques do Instagram, tem lá corpo. E aí vocês vão ver entre o João e o Rafael. O João tem 12 anos, o Rafa tem 5, fazer 6. E peraí, essa idade foi antes ou depois de ter filho? Eu engravidei com 29, o do João. Agora eu tenho 42, acabei de fazer. Então, quando você começou a... Comecei a praticar atividade física. Não, antes de gestar, engravidei. Dei uma parada. Então, na verdade, quase que não existe Priscila... antes de engravidar, praticando atividade. Tem pouquinho, tem meses. Pouquíssimo. Comecei a ter contato. Pelo meu marido até. Que bom. Meu marido é aquele que vai fazer jiu-jitsu, faz jiu-jitsu. Ele era da seleção brasileira de tiro com arco. Não pode falar arco e flecha, não, que ele me chama. Tiro com arco, ele era da federação. Ele... Tênis, todas as atividades físicas, o Glauco ama. Então, ele acabou me trazendo, mas eu não peguei muito, não, tá? Peguei, não. Engravidei. E, na época, há 12 anos atrás, ainda tinha uma prática muito comum dentro da obstetrícia de, olha, você está grávida, nos próximos meses você não deveria praticar atividade física, coisa que hoje a gente sabe que é uma bobagem, é o maior erro que tem. E aí eu abandonei. Então, segui minha gestação, João nasceu, cesariana. Mas me conta, quando você começou a fazer atividade física, qual que foi? Academia? Malhar. Academia. Eu até tentei o tênis, mas não deu muito certo. Não, porque eu não tenho jogo nenhum pra... E eu acho que tênis tem uma idade, assim, sabe? Tipo, não sei, será que eu tô errada? Tem que ter quanto mais repertório motor, melhor. Porque melhor é muito difícil, é muito complexo. Começar muito tarde... repertório motor não é tão grande, vai ter muita dificuldade, né? Fica a coisa meio desestimulante mesmo ali, né? Até para quem tem, às vezes, né? Repertório motor já praticou, outros esportes têm uma grande dificuldade. Esporte de raquete geralmente é difícil, tênis é bem difícil. É tipo uma coisa bem específica, né? É engraçado. Vocês já jogaram esporte de raquete? Eu já joguei beach tênis nas férias, e foi uma experiência boa porque eu achei muito mais fácil que tênis. Você consegue fazer uns
pontinhos, eu não sou tão humilhada, entendeu? Eu fui humilhada no tempo. No início, o esporte de raquete, não sei se aconteceu isso com vocês tentaram acertar a bolinha com a mão. E aí é fora da raquete, né? A raquete está lá na frente, a bolinha está aqui, né? Até você ajustar esse ponto. Ou então você tenta igual criança, assim, sabe? Meio que na frente, não assim. Não é um... Sabe, quando o pessoal tá jogando, assim, naquela dança, né? Você fica meio que... Sabe? Você fica durinha. Mas eu vi uma... Assim, eu joguei beach tênis 4 dias seguidos na vida. E nunca mais. E aí eu vi, tipo, do primeiro pro quarto que eu já fui pegando. Então, esse ganho do beach tênis, acho que, inclusive, ajuda a popularização dele. Né? Assim, as pessoas vão pegando e falam, nossa, eu consigo fazer isso. E deu um boom, né? Sim. Lá perto da minha casa tem várias quadras de beach tênis. E é um esporte legal, assim, fácil, assim, né? Você tem só que ter a quadra. Democrático, todo mundo tá na praia. Tem um pouco daquela questão da pelada do homem ali também, né? Depois tem pelada, depois você tem a conversa, exatamente. Eu acho o beach tênis muito mais democrático do que o tênis, inclusive. Limita muito. Mas, enfim, não rolou. Tem um trem de sacada lateral que não sei o que. Tristeza completa. Não, mas então era malhar, academia. Perfeito. E aí o João nasceu, passei um tempo e aquela sensação que eu acho que toma conta de, sei lá, 90% das mulheres depois da maternidade. Vem o puerpério, vem a tristeza hormonal daquela situação toda, as noites mal dormidas, tudo mais, e o corpo. O corpo da Priscila não era mais... Eu não me via mais ali, né? A Priscila não é essa aqui, não. Sim. Essa barriga não é minha. Né? Essa bunda caída não é a minha bunda. Mas aí juntaram os 30 anos, que virou a chave dos 30, mais a maternidade. E aí eu falei, poxa, agora eu preciso de fazer alguma coisa. Então, a minha entrada... Você perguntou, como me atravessou? Atravessou assim mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa... Porque esteticamente eu não estava feliz. Aqui eu não estou falando ainda da saúde, não entrei ainda nesse momento da minha vida. Eu entrei depois. Mas de certa forma você está falando também de saúde mental. Porque esteticamente, eu não estou falando de esteticamente de ser perfeita, não, mas esteticamente, né, externamente, você se via de uma forma no espelho. E agora você se via e é outra forma. E aí, isso impacta a sua saúde mental. Não imagino que você estava querendo um abdômen trincado da Virgínia. Tava querendo ele mas eu acho até... assim. Mas também é legítimo, Pri. É legítimo, eu acho que é muito natural. Né? A pressão estética, né? É o mais natural, inclusive. Eu acho que é o mais natural. É isso, a primeira coisa vir. Sim. Talvez seja essa mesmo, né? Eu sempre fui magrinha, sem esforço. Aí a vida veio e me joga na cara, me esfrega na cara. Então foram os 30 anos assim, mesmo, Pri. Foram os 30 anos mesmo. Então veio essa história da pessoa ser magrinha, comendo de tudo. Depois dos 20, depois dos 25. A conta começa a chegar um pouquinho no 30. A conta chegou. E aí você falou, é agora ou não é? Eu falei, não tá legal, não é a Priscila aqui nesse corpo, eu preciso fazer algo. E aí eu comecei a malhar. Eu virei a doida da academia. Você entrar lá nos destaques, você vai ver a barriga trincada. Cheguei nesse ponto da barriga trincada. Malhava todos os dias. Coincidiu com uma fase que meu marido foi para São Paulo a trabalho. E aí eu saí do escritório. Eu sou era advogada. Saí, fui para São Paulo. Eu só estava fazendo mestrado. Então, eu tinha manhã livre. O menino na escola. Eu à toa. O que eu vou fazer? Já estava meio mal a gente estava conversando há pouco sobre depressão pós-parto. Eu falei, eu vou fazer. Passava manhã na academia. Nossa, Pri, que malhava, ótimo. Acabava a hora de malhar, fazia alongamento, aquela coisa. Fiquei trincada, trincadona. Perfeito. Passou um tempo, aí eu engravidei de novo. Aí, engravidei de novo. E eu dei uma largada, essa é a real. Então, eu dei uma largada. E tudo bem também. E tudo bem, amamentação, não sei o quê. E aí... O que me atravessa nesse momento já não é a estética. Eu já tinha outras prioridades na vida. Eu acho que a maternidade traz mudanças. Eu já era doula há 12 anos atrás, na minha primeira gravidez. Eu não era, eu me tornei entre um filho e outro. Então, eu já era doula, eu tinha outras prioridades, outra cabeça. E aí, o corpo começou a cobrar. Aí, a saúde começou. Priscila, você não está dando conta. Para você sustentar tudo isso aqui que você está fazendo, já tinha voltado para Belo Horizonte, já estava em outro ritmo, agora você precisa cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não vai dar conta do resto. O corpo não sustentava dor no corpo, desânimo, cansaço, como que era? Seguinte, você sabe, nos seus plantões de 12 horas, como que é.
acompanhamento de parto, e eu já tinha o Rafinha, eu voltei a doular, ele tinha 2 meses, 3 meses. 2 meses, amiga. Aí vem a amamentação com tudo. Mas parto normal, meu segundo parto já foi mais tranquilo, a recuperação foi ótima, estava assim. Mas eu não conseguia me sentir tão bem acompanhando um parto de 20 horas, virando madrugada. E as posições, né? É. Dá suporte ali. Você tem que meio que acompanhar a posição da gestante. Agacha, 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 sobe, desce, caminha, vai deambular, vai fazer um exercício no espaldar. Então, eu já estava sendo cobrada. Priscila, sua lombar está indo com Deus. Né? Sim. Então, eu, como pediatra, tenho muito que agachar, às vezes, para conversar com a criança, para medir a criança. E aí os pais, não, deixa que eu agache. Eu falei, não, eu faço yoga para isso. Eu faço yoga para manter isso aqui. Faz parte, eu conseguir agachar e ter uma amplitude de agachamento e subir de volta, com força também, mas aí já é musculação. Pensando no meu trabalho. Eu tenho que continuar agachando, não posso parar. Né? Isso aqui também faz parte do treinamento para os próximos que vão chegar aqui. Exatamente. Então, eu acho que sim, o trabalho também cobra a conta dele. Cobra. E aí me cobrou feio, pesado, cara, a conta. À vista, assim. Paga, Priscila. E aí você voltou? E aí eu voltei. Não, gente, eu tenho que mostrar para vocês. Tá, a gente pode colocar a foto aqui. Põe a foto aí que eu vou mostrar. De cabeça para baixo, com uma barriga de 9 meses, fazendo yoga. Ai, que deliciosa. Tá aí fácil? Vamos colocar aqui para vocês verem. É um mito também, né? Que a gente não pode fazer yoga na gestação com a barriga tão grande, né? O que a gente recomenda na yoga é que você esteja sempre fazendo, né? Porque seu ponto de equilíbrio vai mudar. Então, se você for fazer alguma mais acrobática, assim, tome cuidado. Tome muito cuidado. Idealmente, seja perto de alguém. A verdade é que não precisa tanto, né? Fazer as de cabeça para baixo. Não precisa, é bonito, né? Mas, assim, normalmente não é o ideal. Não é o ideal, assim. Que sabe por que eu fazia? Não vai te acrescentar tanto, assim. Rafinha era pélvico. Então, eu fazia a versão inclinada do Spinning Babies. Sabe como que faz? Você vira? Não. Sim. O bebezinho pélvico, o bebezinho sentado na barriga. Então, a gente tem algumas posições do Spinning Babies para incomodar esse bebê, para ele ficar de cabeça para baixo para o parto normal, que essa é a posição mais favorável, vamos dizer assim, para o parto. E aí... Um estímulozinho, né? Um estímulozinho. E como eu já era muito ativa... Eu virava de cabeça para baixo antes, então falei, vou virar durante. E ia virando virando até o 9º mês de gravidez para ver. Rafa, por favor. E aí, ele virou? Não. Aí foi... não, mas não nasceu pélvico porque eu fiz a VCE no Você Sofia. Fez VCE? Ótimo. Fiz. Aí ele virou na VCE? Virou na VCE. Virou na VCE. Ótimo. É aquela coisa meio que também, assim, né? Não é incentivar a pessoa a fazer isso, mas se a pessoa está se sentindo segura, se a grávida está se sentindo segura para fazer, não é algo que você fala assim, nossa, gente, essa é uma posição que faz, né? Perfeito. Não, mas, você estava ali segura, que faria, tava, né? Então, já reduz ali, né? E ali já era habitual de anos, né? Você já praticava, já dominava. Uma memória muscular e o seu corpo aprendendo esse novo ponto de equilíbrio. E o legal é que na segunda gravidez, a orientação da minha médica obstetra já foi totalmente diferente da primeira, né? Continue praticando. Perfeito. Então, seguir praticando a gravidez inteira. Essa. Maravilhosa. E aí veio o puerpério, né? O puerpério já mudou um pouquinho a minha cabeça. E aí? De novo, eu dei uma parada. Mas já com uma cabeça diferente, sentindo o meu corpo, eu falei, não, agora saúde. E retomei, mas retomei num ritmo diferente. Hoje eu não tenho o objetivo que eu tinha antes, entre o João e o Rafa, do shape trincado, da bunda na nuca. Se vier também, a gente aceita. Tá me presenteando, eu tô aceitando. Mas não vai vir, porque eu não tô fazendo por Não tô fazendo por onde, mas vai que Deus quer mandar. Não, se quiser dar uma ajudinha, assim. Mas não, eu faço eu vou usar aqui um termo. Eu não estou no meu máximo, talvez, na minha... no meu máximo mesmo. Eu estou na consciência de que eu preciso fazer o mínimo dentro daquilo que me cabe nesse momento, pensando na minha saúde, mas não é o objetivo mesmo, shape trincado. Estaria feliz se viesse, claro, sim. Aceito, mas não é. Eu digo dentro do que me cabe, porque nesse momento eu tenho vários objetivos. Sim. E aí, profissionais familiares, né? São 2 filhos que eu queria dedicar muito mais tempo a eles. Infelizmente, não consigo dedicar tanto. Né? Eu estou
tenho a formação de doulas no Instituto Matrescência, tem a doulagem que acho que eu nunca vou abandonar, só quando eu tiver mais... Mas no ritmo que estava também já não estava dando. Então, acompanhamento de parto, gente. Tem que entrar num ritmozinho. No ritmo. Estou escrevendo um livro, que eu falei com Brenda. Legal demais. Legal demais. Então, eu estou com outro filho agora que eu estou gestando, que é esse livro. Então, eu não estou no meu máximo. E também não quero fazer esse máximo agora, porque eu acho que ele iria me tomar muito do emocional. Então, está dentro do meu objetivo, cuidar da minha saúde... E vou seguindo assim. Mas essa adequação eu vejo como primordial e algo que tem muita relação com o que é sustentável. E que, às vezes, as pessoas elas não enxergam isso. Pessoas que, principalmente, às vezes, a pessoa que tem mais experiência, tem mais vivência ali, né, que já passou por um processo como esse que você passou entre uma gestação e outra, de estar no shape que você queria e de ter percebido que a entrega ela gera resultado estético também. Só que elas, se mantiver nesse alto nível, com cuidar de família, trabalho... alguma coisa uma hora vai colapsar. Sim, não tem jeito, não vai ser sustentável, tudo né? Não terás, né? Não tem como você levar seu corpo ao limite do cansaço dentro de um exercício físico, sendo que ele está sendo levado ao limite do cansaço nas outras esferas também. Não é fisiológico, né? Não é esperado que o corpo dê conta disso. E aí o sintoma principal é preguiça. Eu estou com preguiça de fazer. Não é preguiça, é mau dimensionamento do tanto que você está ofertando para o seu corpo. Você está ofertando ali, não é a hora, não é o momento de ofertar isso, porque fisiologicamente ele vai devolver esse sinal aí mesmo, de ele está pedindo socorro. Sim. E aí você talvez, provavelmente você conseguiu achar um ponto que você consiga levar. Um ponto de equilíbrio, né? É um clichêzão lá, mas é real. Eu ainda estou em busca do ponto de equilíbrio. Eu estou dinâmico. Ele, sabe? Eu não cheguei no equilíbrio, Não, na yoga a gente fala as asanas mais paradas, você não está parado, você está dentro de si, sempre corrigindo um músculozinho ou outro. Se você acha que você está parado, você está fazendo errado. E isso que você falou, Pedro, alinha muito com aquela lógica quando a mulher tem que entender a nova realidade dela, né? Se ela ficar querendo ser ou querendo fazer exatamente o que ela fazia antes, ela vai se frustrar. E, por exemplo, uma mulher maratonista, ela pode virar e falar, eu era maratonista, não faz sentido eu correr só 2 quilômetros hoje. Faz muito sentido você correr só, entre aspas, 2 quilômetros hoje, porque a mulher de antes, uma maratona, né, ou correr 5, correr 18, que seja, era fácil, era o habitual dela, mas a nova mulher, né, ela às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 5, e vai manter no 5 depois, e tá ótimo, né, contentar-se no sentido de que é o que eu entrego hoje, e é melhor do que nada, né. Esse dimensionamento é legal. Há pouco tempo atrás, uma amiga minha, que é minha aluna também, de corrida, ela, né, começou a se preparar depois de muito tempo. Ela tinha um bloqueio ali de que não passaria de uma determinada distância, porque aconteceu alguma coisa em algum momento que ela travou ali. E aí eu falei, não, vamos com calma, é o que você quer, a gente vai conseguir construir isso aqui etapa a etapa. E, de fato, a gente conseguiu construir isso ali com estímulos muito abaixo do que ela estava acostumada anteriormente, mas com um pouco mais de paciência, as coisas foram acontecendo. E o último relato dela para mim, ela falou, Pedro, você sabe que eu estou ficando até menos cansada no trabalho, ela é médica também. E ela pegava, sei lá, 10, 12 horas seguidas de atendimento no SUS, aqueles atendimentos de 15, 20 minutos. Ela chegava no final do dia esgotada. Ela acho que tinha 2 agendas dessa na semana. Eu falei, Pedro, você sabe que eu estou até ficando menos cansada? Eu falei, gente, é a dose do exercício. Não é assim, há circunstâncias na vida que não, aquele no pain no gain, tem que chegar no limite, tem que chegar até a falha, tem que sair exaurido, tem que sair na exaustão. Se não saiu cansado, não valeu. Se não subir a escada cambaleando, não valeu. Não e querer colocar todo mundo na mesma caixinha, isso aí, né? E hoje nós vemos essa cobrança no Instagram, destrói cabeça de todo mundo, né? TikTok, Instagram. Eu tô nesse meio aí, mas sabe, de querer colocar. E aí a gente vê aquele shape trincadão e a mulher pensa, eu vou conseguir. Não é bem assim. Ali tem muita coisa envolvida e nem sempre é só o exercício físico, nem sempre é só atividade física. E é querer mesmo, colocar onde não cabe. Depois da maternidade, fica muito difícil entrar nessa caixinha das prioridades. Sim. Né? Não vai caber tudo aqui, não. Então você vai ter que escolher as caixinhas que você vai encher. E não vai caber. Né? E eu comparo muito dessa mulher madura, mãe, com a doula. Às vezes eu fico 3 madrugadas fora de casa.
atendendo parto. Essa mãe, ela vai passar 3, 4 madrugadas, em claro, dando de mamar. Não dá para ela comparar com a colega que está ali no Instagram, que tem a babá 24 horas por dia. Não vai. Ela vai estar exaurida. Essa médica aí que dá plantões de 12 horas com consultas de 10 minutos, ela vai terminar o dia exaurida e super xingada ainda, né? Que tem essa realidade, né? Que a culpa ainda cai. Né? Tem o cansaço mental absurdo ali, né? E aí você tem essa mesma cobrança, né? E vem aquele papo de meritocracia que não é real, né? E aí entra para todas as esferas isso aqui de cobrar como se fosse a mesma coisa. Essa mãe, ela não está saindo do mesmo patamar. O sono dela está prejudicado, o humor dela. O humor, gente. Na maternidade, ele não é a mesma coisa. Passar uma noite em claro, o outro dia você não está afim. Sabe? Você não está afim. Então, não se cobre tanto. Às vezes, 15 minutos de exercício inteligente, com uma performance legal ali, é melhor do que essas 2 horas. Sim, aí, com certeza é. Porque você vai conseguir sustentar isso, né? E essas 2 horas, uma hora não vai ser sustentável, vai jogar tudo, né? Vai ser aquela interrupção ali, às vezes até traumática, né? De, não vou voltar, porque... Desiste. Eu desisto. Não cabe, né? Eu já tive um personal. Eu já tive um personal que eu desisti. Porque ele me exauriu tanto. E eu falei que eu não estava afim daquilo tudo. Não era esse o alinhamento, né? No outro dia eu estava tão destruída. Falei, não quero mais. Não tô afim, não quero mais. Acabou. Sim. E é isso. A dose estava errada, né? E na medicina, especialmente na pediatria, às vezes a dose, ou às vezes a complementação, né, que eu preciso, às vezes, de prescrever, quem vai dizer é o cliente. No meu caso, o cliente, ele não disse. Ele chora, né? Ou de fome, ou de não estou satisfeito, ou de regurgita, né? Ele mostra. Então, ele mostra, ele me diz sem palavras, né? Então, é essa dose aí que a gente tem que achar e tem que perguntar para o cliente e realinhar, mesmo que o seu cliente seja com dias de vida, tenha dias de vida, né? E aí, então, nesse momento ali, pós-segunda gestação, voltou, e aí... Voltei, mas confesso, Pedro, eu não sou aquela pessoa que você vai falar assim, nossa, ela acordou animada para malhar. Sabe a tal da endorfina? Eu falo com meu marido, eu não tenho estresse, não. Não tô querendo. Tá saindo dos meus poros essa tal dessa endorfina. Eu não vou malhar porque eu acordo animada para malhar, não. Falar a verdade, se eu não me cobro muito, eu não. Eu tenho outras coisas para fazer na minha cabecinha. Eu tenho outras coisas para fazer. A última coisa de vontade, prazer, sabe? Eu tenho prazer. E o pós? Não tenho. E o sair do... Então, eu me sinto... Leve. Não, missão cumprida, só. Só um check no dia. Tô falando que eu não tenho essa tal dessa endorfina. Não, isso é importante também, né? Trazer. Porque realmente eu tenho, na minha história profissional, algumas pessoas que têm esse mesmo perfil. Assim, não sente, né? Não tem não dá essa onda. Se eu tenho, eu não tô vendo. Assim, não tô sentindo esse ânimo. Meu marido fala isso, eu posso. Ele fala também, depois você não fica animada? Não, eu fico com a sensação de cumprir. Tá tipo cumprido. Fiz o dever, trabalhei, tá feito. Prazer eu tenho em pegar um livro, abrir um bom vinho, escrever. Isso me dá prazer. Malhar, não me dá prazer. Eu faço pela minha saúde, eu faço porque eu quero viver ao lado dos meus filhos bem, pelo maior tempo possível, acompanhá-los nessa vida. Eu faço por isso, não porque eu tô afim. Você sente que é um tempo para você? Você tá lá ou não? Você não consegue... É tão maçante que às vezes tira até isso. Não, até que não, eu gosto. Não pega esse, ai, que saco. Legal. Depois que eu tô lá. Sim. Antes de estar lá, ai, que saco. Não, mas aí eu acho que é pra todo mundo também. Eu também acho. Lá não. Mas eu vou no meu limite também, né? Eu vou tranquilo. Faço meus agachamentos. Sinto que foi bom, tá ardendo, tá bom, tá chique, tá. Eu tenho vontade de desistir fazendo, viu, gente? Não, tem alguns dias que rola. Eu vou até o final, eu falo, tem que ir. E aí eu vou e faço outra série, tem que ir. Então, tipo assim, eu vou lá, os meus 20 ou 40 minutos é assim. Aí acaba, eu me sinto um pouquinho mais leve, mas eu não acho que eu sou aquela pessoa endorfinada, sai de lá. Eu me sinto muito bem depois de fazer yoga e depois de fazer a ginástica artística. Mas a musculação em si... Te exaure?
Sabe o que eu gosto, assim, se eu te falar uma coisa que eu gosto, é ver minha evolução. Tipo, não, agora, tô pegando esse pesão. Nossa, legal. Mas, assim, não é uma coisa de tipo, ai, que sensação maravilhosa. Não, é tipo, tô evoluindo, hein? Legal, sabe? E, assim, eu acabo uma série, se eu não ficar esperta, eu me auto-saboto, assim, sabe? Tipo, não, Brenda, você veio aqui. Muitas vezes eu falo assim, Brenda, você já levantou. Você tem que falar isso comigo lá já dentro da academia. Você já levantou, você já colocou a roupa, você já está aqui, você fez uma série, você quer ir embora. Não, você vai fazer a segunda série. Eu vou lá e faço, entendeu? Então, assim, eu preciso dessa Brenda aqui dentro de mim, me mandando fazer, mesmo eu dentro da academia, já com a roupa, já com tudo prontinho, ainda assim não é fácil. Você sabe que tem dia que eu acordo, na verdade, tem lugares que eu acordo que eu sinto muita vontade de fazer atividade, que é praia. Contato com a natureza, isso, né? Não é tão eu moro no meio do mato. Não. Assim, eu tô no meio do mato. Lá eu não sinto tanta vontade. Mas na praia, eu sento, eu falo, eu vou levantar, vou dar uma volta. Aí eu quero praticar. Às vezes me dá vontade de fazer abdominal na areia. Às vezes, Pri, é uma coisa do lugar amplo, um lugar aberto, assim, a praia, né? Essa coisa do horizonte, né? Pode te dar essa sensação mesmo, né? Toda praia. Eu boto o pé, eu posso estar um mês sem malhar, eu falo, vou malhar. Ai, que legal. Isso é legal. Isso possivelmente é um gatilhozinho mesmo, que seu corpo, talvez até uma memória ancestral aí, viu? Ou até uma memória que você já fez uma vez e gostou também, né? Uma vez ficou registrado, assim, toda vez que eu faço é legal, assim. Pode ser isso, né? Consciente. Não sei, mas o que pode ser comum é a pessoa relacionar um contato com a natureza com a vontade de fazer atividade física. Então, gente que mora dentro urbano, né, no meio completamente urbano, quando vai para um hotel fazenda, quer fazer mais caminhada, né? Mas o desejo vem quando já está lá. Tô aqui, vi aquele tanto de mato, não, quero me mover, quero andar, quero fazer uma caminhada. Vai dando essa vontade, que é o que parece que é o que se traz. Que cheguei na praia, nossa, me deu vontade de me movimentar aqui, de entrar no mar, talvez, de dar ir e voltar na praia, né? E voltar, e de malhar mesmo, de deitar ali e fazer um abdominal. Dar uma suada ali. Dar uma suada. Pode ser o calor. Comigo, olha só que interessante, eu acho isso legal, esse recorte também. Eu não tive acesso a muitas viagens ao longo da vida, assim, até a fase do jovem adulto ali. E aí, toda vez que eu viajava, eu não queria fazer nada. E eu sempre fui a pessoa do esporte. Mas quando eu ia para viajar, qualquer lugar, praia, qualquer lugar, eu queria aproveitar cada segundo, velho. Isso aqui, não vou fazer exercício aqui, não. E eu passei uma vida, assim, sei lá, pouquíssimo tempo atrás, eu viajava e não fazia corrida, né? Altamente provável um corredor ir para um lugar e sair conhecendo o lugar correndo. Eu não fazia isso. Eu falei, não, quero aproveitar o café da manhã até o último segundo, depois qual que é o próximo negócio. E aí depois que eu pensei, eu falei, não, bicho, que viagem é essa? Que loucura. Não, agora você já consegue viajar, você não precisa ficar fazendo isso, não. Pode fazer sua corridinha de manhã, pode, se tiver uma academia, fazer uma musculação e tal. Então, essas relações do exercício físico com viagem e com suas experiências pregressas. Perfeito. Pri, e pensando assim, né, na sua doulagem, você já doulou alguma mulher mais para o esporte, mais esportista, ou talvez uma maratonista, meia maratonista, e que isso tenha trazido algum desfecho de parto, né, mais positivo, um parto mais diferente, algumas posições de parto mais, né, que talvez não sei, assim, te chamou a atenção e talvez isso tenha a ver com uma consciência corporal dela, né? Estou lembrando aqui do meu segundo parto. Voltar a vida aqui. O meu segundo parto, né? Que foi o da Aurora, que foi um parto muito rápido, né? Da primeira contração até ela nascer, né? Foram 47 minutos. Eu me lembro que nos primeiros 20 minutos, antes de eu ficar parada, que eu fiquei parada, eu não conseguia mexer durante 20 minutos. Tanto que muita gente pergunta, mas Brenda, como é que você não foi? Você mora a 5 minutos da maternidade, como é que você não conseguiu? Eu falei, gente, chegou uma hora que eu não conseguia mexer. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei 20 minutos parada, né? Que as doulas chamam de posição da pedra, né? Que é quando a mulher fica parada. Eu fiquei parada. Eu só levantei quando eu vi que eu estava sentada no vaso, sentada no vaso, numa posição um ângulo bem específico. E aí, na hora, eu levantei na hora que a cabeça dela ia sair. Se eu não levantasse, ela ia bater na porcelana. E nesses 20 minutos, vamos dizer assim, da primeira contração, quando eu vi que eu estava em trabalho de parto, né, que eu estava tomando banho, eu falei, gente, isso é trabalho de parto, de verdade. E aí eu saí do banho,
pelada, não consegui fazer os movimentos de me enxugar. Chamei meu marido, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um monte de posição esquisita em cima da cama. E ficava assim, eu fazia posição fetal da yoga e voltava. E eu acho que tem um pouco a ver, tem muito a ver, com o fato de eu ter feito yoga todos os dias da gestação agora, né? E aí, eu lembro, assim, as pessoas falam, seu parto foi super fácil, né? 47 minutos. Eu lembro que foi um momento ali que eu senti muita dor. Tanto que eu falei assim, gente, Brenda, por que você inventou de ter outro parto normal? Você já sabia que era a dor do parto e você ainda inventou. Você podia ter marcado essa cesariana. Ninguém ia te julgar, sabe? Você podia ter marcado essa cesariana. Eu pensei isso em trabalho de parto, de um parto que durou 47 minutos. Deu tempo de eu pensar isso. E aí, nesses 20 minutos, até eu resolver ficar parada, eu fiz várias posições, assim, de puxar e tal. Então, eu acho que tem a ver com o que eu tanto pratiquei na gestação. Seu lugar de segurança ali Meu também, lugar de segurança. E talvez um instinto mesmo de, tipo assim, onde que a menina quer descer, sabe? Para que lado que ela quer ir. Ela tá encaixando, né? Vai no movimento de parafuso, né? Ele tá descendo ali na minha pelve. E eu vou lá, rebolando aqui, fazendo posição para ela entrar mesmo. E ninguém sabe melhor do que a mulher em trabalho de parto qual é a melhor posição para parir esse bebê. Por mais que ela faça fisioterapia pélvica, por mais que o obstetra acredite que entenda tudo aquilo, dentro da biomecânica do parto, você sente o seu bebê, que pode estar ali com o dorso à esquerda, dorso à direita, a cabecinha para cá, mais transverso ali, né? Seu corpo sabe, você está sentindo aquilo. Então, esse movimento de vem para cá, vem para lá, está ajudando esse bebê a terminar de encaixar na pelve, a terminar de rodar, a terminar de descer e fazer esse processo que a gente faz há milhares de anos, né? Dentro da nossa espécie humana. Sim. Né? Que foi o que nos fez povoar esse planeta. Passa. Eu fiz um vídeo outro dia. Passa. Sempre passou. Claro que existem situações de dificuldade maior, de distócia, né? De desproporção cefalopélvica. Claro que sim. E a cesárea está aí para isso, para essas situações. Mas a mulher, ela sabe parir, o corpo sabe fazer. Sim. E o que você perguntou sobre a questão de alguma história, né? Várias. Legal. Não está vindo nenhuma maratonista. Na verdade, está vindo a Pri, que você lembra da história dela, que foi o caso do Sofia, que a gente conversou chorando. Foi logo quando eu te conheci. Sim. Foi no dia que eu te conheci. Foi o dia que você... Eu já sabia de você, né? Pela Rosa, mas foi, de fato, o dia que a gente primeiro conversou. Por videochamada. Isso. A Pri... eu acompanhei o segundo parto dela, né? A Pri hoje é maratonista, depois do parto. Ela corre, eu fiz ela não sabe se eu escrevi eu escrevi um texto para você, Pri, uma hora eu te mostro. Legal. Ela vai pro meu livro. Legal. Eu escrevi para ela e hoje ela corre. Eu falo, Pri, a Priscila hoje ela corre. Corre muito. Bom, o que eu vejo no trabalho de parto? Movimentar, verticalizar, deambular, que eles falam, né, dentro do processo de parto, tem inúmeros estudos que provam que isso facilita o processo de parto, isso torna o parto muitas vezes mais rápido, muitas vezes mais agradável para a mulher. Ficar deitada não é o melhor cenário, especialmente quando a gente pensa que essa mulher, no seu caso, isso é exceção, 40 minutos da primeira contração até o expulsivo, até o nascimento, super exceção. Você teve um parto tsunâmico, né, que fala. Que é bom e é ruim, eu acho. Porque você não respira, você não tem tempo, você não processa aquilo. Não dilui a dor, né? Não dilui a dor, tem isso. E tem também, assim, por exemplo, eu vejo vídeos de parto, às vezes a mulher fazendo assim, dançando, aí tem o marido, tem uma hora que as contrações dão uma relaxada. Eu não tive isso, não. O meu foi quebra-pau, assim, na hora que começou, não desligou. Eu não tive aquela coisa, contrações de 5 em 5. Não, no banheiro, eu falei, gente, eu contraí. Não deu 1 minuto, eu já contraí de novo. Não, eu vou sair daqui desse banheiro agora, que esse menino vai nascer. Eu não sabia que era menina, né? Esse menino vai nascer agora. E eu tenho que ir para a maternidade. E, tipo assim, a mala da maternidade já estava no porta-malas. A minha roupa com a qual eu ia para a maternidade já estava no cabide, atrás da porta do meu quarto. Separadinho. Estava tudo separadinho. Eu lembro, antes de eu entender que ia acabar nascendo em casa, eu sentar assim e falava, Brenda, você tem que sair do seu banheiro, você tem que ir até o elevador era próximo ao meu carro, você tem que andar só até o carro e você está a 6 minutos na maternidade, você vai conseguir. Aí meu marido, nessa hora, ele virou e falou assim, meu amor, será que você não está chegando no expulsivo, não? Aí eu falei, não, Lego, eu vou levantar.
Aí eu olhei para baixo, a cabeça estava saindo. Não vai dar. Não vai dar, né? E foi a hora que caiu, de fato, a minha ficha que não ia dar. Mas isso é uma exceção. Uma exceção das exceções mesmo. E foi quebra-pau mesmo. E eu não, né, o que eu queria dizer é que eu não consegui curtir o parto. Sabe o que eu curti? O pós-parto imediato, em que assim que a Aurora nasceu, a Karine chegou. Aí a Karine chegou, viu que a Aurora estava bem. A gente deitou na minha cama, né? E a Karine foi revisar o canal de parto. Eu não queria fazer clampeamento imediato, né? Nem com 3 minutos. Eu queria fazer clampeamento de cordão depois que a placenta saísse. O parto de lótus. Isso. E aí eu fiquei com a Aurorinha aqui. E a minha placenta demorou para sair. A minha placenta demorou mais que 1 hora para sair. Nó. Ou seja, a placenta demorou mais do que o bebê. Isso que eu pensei que o meu nó foi esse. Não, eu imagino a equipe, porque é muito tenso quando a placenta demora mais do que 30 minutos. Exatamente. Aí já começa aquela correria, né? Os medos todos. Perfeito. E aí ligando para a obstetra e tal. Mas eu não estava fazendo esse cálculo. Assim, eu calculei isso depois. Na hora, eu achei muito legal a Aurora no meu colo. Uma enfermeira me dando toda assistência, mínimo sangramento, eu não tive quase nenhum sangramento. E aí chegou a doula, e começou a decorar o quarto, aí ela fala, a Rosa, beijo, Rosa, ela fala que ela é minha doula de placenta. Ela doulou o nascimento da placenta, que demorou 1 hora. E aí ela ficou lá decorando, colocando, baixando a luz e arrumando. Eu lembro que tinha aquela bagunça, né? Tinha acabado de acordar, então ela arrumou a cama e tal. E aí o que tinha de sangue, ela mais faxinou, né? E aí me arrumou, você tá boa, florzinha e tal, bonitinha. E eu vivendo aquela contração da placenta, né? E aí chegou o filmmaker, e aí chegou a enfermeira neonatal que eles já tinham ligado para fazer o primeiro exame no bebê, né? Nada como ser influente em Belo Horizonte. Uma questão de 1 hora, já tinha assim, uns 20 profissionais sabendo do meu parto. E aí, ao mesmo tempo, o Guilhermino na maternidade segurando uma Lu-Suite para mim, falando, e aí, como é que vai ser, como é que a Brenda tá, sempre no telefone. Isso daí, embora eu ainda tivesse contrações que ainda doíam, isso eu consegui curtir. Então, assim, quando alguém fala, eu quero um parto de meia hora, não, você não quer. Você quer o parto ideal para você. E para mim, no caso da Aurora, até que foi legal, foi ideal. E aí acabou de sair a placenta, a Andressa, né, que é a filmmaker, beijo, Andressa, também, fez um trabalho maravilhoso, assim, porque, olha que coisa, eu contrato ela para filmar o parto. E aí o parto acontece, eu não sei quem avisou a Andressa, porque eu não avisei. Mas a Andressa, você está falando, a Andressa filmmaker, que eu acredito que seja a mesma Andressa que eu estou falando, ela tem uma moto, né? A Andressa piscou, ela chega no parto. Eu nunca vi ninguém chegar tão rápido no parto como a Andressa. Ela chegou muito rápido, pensando que ninguém avisou ela, não sei como que ela, nesse radar, né? E que, de fato, ela chegou e conseguiu fazer takes, assim, que dá muita impressão de que ela estava lá antes de eu começar a contrair, sabe? É maravilhoso o trabalho dela. Então, assim, foi legal ver essas pessoas que eu escolhi, né? Pela razão e muito pela emoção, e tá rodeada de mulheres maravilhosas, né? Tanto que meu parto acaba, né? Quando eu tô assim, a Aurora nasceu 9h20, aí 11h30, 11h40, já estava em pé, a placenta já tinha nascido, já tinha feito vídeo, foto, o Gael tinha cortado o cordão umbilical, né? Aí eu fui lá na cozinha, vi que minha faxineira, tudo foi tão bom, que era o dia da faxineira, que é cozinheira também, que é quem cozinha, chegou. Aí ela virou para mim e falou assim, Brenda, esse pessoal todo vai almoçar? Aí eu virei para ela e falei assim, acho que vai, peraí, Rorô. Aí eu cheguei no quarto, estava todo mundo lá, mulherada, conversando. Eu falei, pessoal, vocês vão ficar para almoçar? Aí elas, não, Brenda, você já tá ótima. E eu tava quase passando bife para ela, sabe? Olha que maravilha que é um parto, né? Assim, né? Claro que dentro de todos os privilégios que eu tenho, inclusive de ter boa saúde, né? E que com certeza ajudou nesse processo todo. Então, assim, aí elas, não, Brenda, a gente
A gente tá aqui por você, pode ficar tranquilo, bom que você já tá bem. A doula falou, coloca um chinelo, menina. Eu gosto de andar descalço, gente. Você tem que colocar um chinelo, coloca uma meia no pé dessa menina, pelo amor de Deus e tal. Então, assim, sabe, assim, essa sensação de estou rodeada de mulheres maravilhosas, né? Então, eu tenho muito mais essa lembrança do meu parto tsunâmico, no pós-parto, nesse clima de casa cheia, sabe? Casona. Eu acho que isso é muito legal do parto domiciliar. Né? Não foi uma escolha sua, acredito. Não parto foi. Domiciliar aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, pode mesmo. Né? Por mais que a gente programe, pode acontecer. E essa gostosura aí de estar dentro de um ambiente que você se sinta bem, sua casa, né? Com cheirinho de café no ar, não tem nada melhor do que isso, não. Não, canja sendo feita. De canja, maravilha. Mas com certeza contribuiu. Eu tenho as grávidas que praticam e as grávidas que não praticam. Então, não só no parto, essa importância de verticalizar, de se exercitar, que vai fazer o parto ser mais fluido, com certeza vai deixar o parto mais fluido, mas na própria gravidez. Muitas me marcam até no Instagram, nos stories, na academia, agachando e levantando, com a barriga daquele tamanho. Eu falo, gente, o povo... Tem uma que fez um vídeo dela agachando e levantando, e o personal dela com a mão embaixo, assim, brincando. que ele vai nascer. E, assim, praticando atividade. Isso não quer dizer que vai entrar em trabalho de parto, porque muitas chegam a 41, às vezes precisa induzir. E tá tudo bem. E aí é melhor ainda praticar atividade física. Sim. Eu que tive um segundo parto induzido. O Rafa teve tudo, né? Ele era pélvico, virei com a VCE. Depois eu precisei induzir, porque eu não cheguei em trabalho de parto. Né? Tinha a questão do hipotireoidismo também. Eu fui até 41. E aí... Foram muitas horas de trabalho de parto. A indução sobe e desce escada. A gente, naquela época, no Mater Dei, podia subir e descer escada. Eu fiquei subindo e descendo escada, carregando soro com a minha equipe. A minha equipe também, ó. Alô, João, comigo. Se eu não tivesse com uma memória bacana ali, né, muscular também, se eu não tivesse com uma saúde bacana, eu não ia aguentar esse batidão. E, às vezes, você joga toalha no parto. Você busca aquele parto de tal forma e você joga toalha, porque você não está bem, você está de saco cheio, você está cansada, você está exaurida, você não está conseguindo mais respirar, porque a sua saúde não está te ajudando, não está permitindo que você siga esse processo bem. E aí fica um parto ruim também. Né? Sim. Faz todo sentido mesmo. Pri, que delícia ficar aqui conversando com você. Acho que eu poderia ficar contando várias histórias de parto, minhas ou de que os pais me narram. Você também, com certeza, tem aí para dar um livro, né? Então, foi uma alegria ter você aqui, uma delícia. A gente queria que você deixasse um recado, uma dica, uma mensagem final mesmo para as mães. Mas antes, fala com a gente como que as mães que estão nos vendo, mães, famílias, pais, podem te encontrar, entender seus serviços e também as doulas, quem quer ser doula, né? Quem quer fazer a formação de doula, educadora perinatal, desculpa. Doula educadora perinatal. Por favor, pode falar aí, por favor. Falo para lá? Pode. Como é que faz para te achar? Para me achar, basta entrar no @doulasemtabu pelo Instagram, que eu acho que é a forma mais fácil. Lá tem todos os links, tem site. Inclusive, tem o link do Instituto Matrescência, que é o Instituto de Formação de Doulas, voltados para doulas educadoras perinatais e para empreender no mercado de trabalho, porque eu acho que é muito importante, gente. Se forma, está ali com um diploma debaixo do braço, mas nem sempre é fácil ingressar nesse mercado, né? A gente doula com amor, mas a gente precisa se manter para seguir, pelo menos ali nesse primeiro ano, que é um tempo que demora para a gente estabilizar, né, na profissão. Então, Doula Sem Tabu, vocês me acham por lá. Alegria. Brenda, e você? Como as pessoas te encontram? Para marcar comigo, a gente vai deixar o link aqui embaixo do WhatsApp, que vai direto na minha secretária, para marcar consultas presenciais em Belo Horizonte e também telemedicina para quem estiver em qualquer lugar do mundo. E também vamos deixar o link para participarem do grupo, para vocês participarem do grupo Entrelaçadas, que são as mulheres que me seguem no Instagram ou que já participaram de algum encontro presencial do Entrelaços. O Entrelaços é um grupo multiprofissional coordenado por mim, que acompanha as mulheres nas diferentes fases da vida delas, seja na gestação, dificuldades com a amamentação, introdução alimentar, retorno ao trabalho remunerado ou adaptação escolar. Vou deixar o link aqui para você fazer parte dessa comunidade. Pedro. Pessoal, primeira coisa, pedir para vocês compartilharem esse episódio e todos os outros episódios, seguirem também nas redes a Movemater Talks. Eu queria falar um pouquinho para vocês também da Movemater, que ela faz parte do ecossistema da Movemater Talks.
que é uma plataforma online de prescrição de exercício de forma individualizada, totalmente personalizável e dentro da filosofia, dentro disso que a gente conversou aqui nesse episódio e em outros episódios do podcast também. Então, se você está nos assistindo, nos escutando e tem interesse em saber mais sobre como funciona essa prescrição, como que a gente conduz esse trabalho, chama a gente, vou deixar o link aqui também na descrição e a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, explicar, né, de ponta a ponta como que funciona todo esse trabalho. Além dos links da Movematter, todos os outros links que a gente falou aqui também estarão disponíveis na descrição. Então é só achar lá na descrição, clicar e começar a acompanhar, seguir e procurar caso vocês tenham interesse no que a gente divulgou aqui e apresentou para vocês. Agora, Priscila. Palavra final. Palavra final. Uma palavra final. Olha, pessoal, eu acredito que a lógica é a mesma da vida. O movimento gera movimento. Então, faça aquilo que você sente que é capaz de fazer nesse momento, mas não fique parada, porque é isso que vai te fazer deslanchar e que vai fazer com que você tenha uma vida saudável, aproveitando o máximo de tempo possível ao lado da sua família, um tempo com qualidade, bem, isso é o mais importante. Lindo, Pri. Obrigada pela sua Muito presença. obrigada. Muito obrigado. Obrigada pelas partilhas, pelas histórias. E a gente se vê aí em vários momentos da vida. Vários momentos da vida. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima. próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, até mais.